Hoje eu não quero falar especificamente sobre o que é follow-on, porque já tem vídeo aqui no canal onde eu expliquei o que é um follow-on, quais são as formas de se fazer isso, o que é, por exemplo, um follow-on com esforços restritos, enfim. Eu vou deixar até o link aqui em cima para vocês, se vocês quiserem assistir depois. Mas hoje, gente, o que eu quero realmente fazer é explicar uma parte desse processo de follow-on, mas que também acontece em um IPO, porque muitas pessoas me mandaram a seguinte dúvida: olha, Bea, recentemente, Via Varejo ela fez esse processo de follow-on e as suas ações foram definidas aí em R$15. Mas quem define esses R$15? Como ele é definido? Então eu quero trazer um pouquinho sobre essa questão do book building, para que ele serve, como ele é constituído e como ele pode balizar então o preço dessas ações e o porquê que é importante a empresa realmente olhar para ele com seriedade. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o seu like para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Então vamos lá, a gente começar falando sobre o follow-on de Via Varejo. No início do mês, ela anunciou esse follow-on e até o dia 9 de junho, quem tinha as ações de Via Varejo poderia então solicitar a participação neste follow-on, porque ele era com esforços restritos. Então, quem era acionista conseguiria participar. E aí o que acontece? A empresa estava fazendo isso justamente para tentar aumentar o próprio capital social e também reforçar caixa nesse momento de pandemia. E o que aconteceu foi então que ela teve uma demanda 5 vezes maior do que as ações que ela estava realmente disposta a ofertar no mercado. Então ela até colocou um lote adicional de ações ali no fim das contas, porque ela entendeu que a demanda era grande e assim ela conseguiria captar mais grana, mas também distribuir mais ações. Então ela chegou a distribuir mais de 290 milhões de ações, captando aí mais de 4,4 bilhões em reais. E aí o que ela definiu? Que como a ação foi precificada em R$15, R$7,50 iria para o aumento no capital social e os outros R$7,50 para reserva. Então, no fim das contas, ela acabou distribuindo desta maneira. Ela teve uma demanda muito grande, então agora o próprio capital social dela é maior. Ela é uma empresa, claro, que já mais valiosa do que era no passado, então agora com esse follow-on ela também ganha um pouquinho mais de corpo e ela consegue seguir aí no seu processo de turnaround, né? Porque ela precisa colocar toda a empresa em dia, rodando aí, melhorando seus processos, melhorando a parte financeira e tudo mais. Isso vem acontecendo de lá para cá. De qualquer maneira, gente, voltando para essa questão do follow-on, então como que funcionou? No início do mês as pessoas poderiam pedir a participação e essa solicitação para participar do follow-on, ela aconteceu até o dia 9 de junho. Depois do dia 9 de junho, ninguém mais conseguiria pedir para participar. Por quê? O que ela pega e faz? Pega todas essas ordens que foram enviadas e ela começa a fazer a construção do book building, que a gente chama, né? E esse book building foi construído também no dia 15/6 com todas essas ordens. O que ela precisa avaliar nesse momento, né? Porque a empresa ela simplesmente não pode olhar, não, eu quero que a minha ação valha R$20. Ela precisa entender o quanto o mercado está disposto a pagar, porque senão de nada adianta ela ofertar quase 300 milhões de ações se as pessoas não vão aceitar pagar o preço que ela quer, ela vai ficar com aquelas ações na mão. Então o que ela faz? Pega todas as ordens que foram enviadas e entende o quanto as pessoas, né, os investidores estão dispostos a pagar. Muita gente, e eu inclusive, acabei colocando, por exemplo, que eu aceito pagar o valor de mercado. Então o que ela acaba olhando? Olha, o meu valor de mercado hoje, se eu tô olhando minha cotação aqui, eu olho como a empresa tá hoje, ela tá valendo aí em torno de R$14, R$15. Aí o que ela tem que avaliar também? Que muitas pessoas, elas colocam limite no quanto elas aceitam pagar. Poderia muito bem chegar uma pessoa que gostaria de participar do follow-on, mas somente se as ações fossem precificadas a R$10, R$12. Então ela começa a entender a oferta e a demanda e o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelas suas ações. É claro que quem, por exemplo, colocou que só aceitaria pagar R$12 por ação ficou de fora desse follow-on, porque o preço acabou ficando R$15, que era acima do que essa pessoa aceitaria pagar. E isso pode acontecer. Mas basicamente é assim que esse preço é construído, porque o book building ele nada mais é do que uma pesquisa
de mercado, onde a empresa, o banco e as corretoras que estão auxiliando nesse processo de follow-on, eles fazem todo esse estudo desse book building e devolvem para a empresa dizendo assim, ó, sua ação tem que custar tanto, ela tá valendo tanto, as pessoas vão pagar por essas ações X valor. O que acontece também, e que muitas pessoas fazem isso inclusive em IPO, é muitas vezes, olha, eu aceito então pagar ali os 15 reais, entendendo que é mais ou menos o preço que tá ali a cotação no mercado, e aí muitas vezes quando abre o mercado, depois do book building ou depois que se encerra esse processo de follow-on, às vezes as ações elas estão sendo até negociadas a um valor maior do que essa reserva que foi feita no follow-on. Então elas fazem o que a gente chama de flipagem, né? Elas só saem vendendo ali as ações que elas tinham, tendo um pequeno ganho. Mas boa parte das pessoas que acabam participando realmente pensando aí no longo prazo, que olha, eu até aceito pagar o valor de mercado agora, porque eu acredito na empresa e eu acho que ela vai se valorizar mais sim lá na frente. Claro que cada caso é um caso, bolsa de valores só é bolsa de valores porque sempre tem gente querendo vender e gente querendo comprar e com pensamentos divergentes, mas é basicamente assim que funciona. E assim, gente, eu acho que eu consegui deixar um pouquinho mais claro de como funciona essa construção de preço, né, das ações ou até mesmo de fundos imobiliários. Só que tem ainda um outro porém, que isso pode acontecer em IPO, em follow-on e também naquelas emissões de novas cotas de fundos imobiliários. Quando você tem uma demanda muito grande, muito além do que a empresa ou aquele fundo imobiliário estava querendo oferecer para o mercado, então nem sempre a empresa vai conseguir atender 100% dos pedidos. Já aconteceu, por exemplo, de eu tentar participar de uma emissão de cotas de um fundo imobiliário e como ele não conseguiu atender todo mundo, então eu fui lá e pedi 1000 cotas, mas ele me atendeu só com 6%, então eu acabei levando só 60 cotas, porque tinha tanta gente querendo participar dessa emissão de cotas do fundo imobiliário que eu acabei ficando só com uma parcela, que é o que eles chamam de rateio, né? Então eles tentam atender todo mundo, nem que seja com um mínimo, né? E claro, fazendo essa avaliação de oferta e demanda. Então, gente, o porquê que eu tô trazendo isso? Só para vocês entenderem que você pode participar de follow-on, de IPO, de emissão de cotas, mas que se tiver uma demanda grande, muitas vezes não vai adiantar, por exemplo, você pedir 1000 ações em um IPO ou 1000 cotas em um fundo imobiliário, porque se tiver uma demanda muito grande, você pode não ser contemplado 100% com a sua solicitação. E agora sim, gente, eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria sobre esse tema de follow-on e principalmente sobre essa etapa do book building, beleza? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever aqui nos comentários e eu vejo vocês então no vídeo de domingo.